Boa noite. Uma declaração do ministro Luiz Henrique Mandetta de que pretendia provocar o Congresso Nacional para pôr fim à universalização do SUS colocou o Ministério da Saúde na berlinda. O Sistema Único de Saúde foi criado em 1988, junto com a nova Constituição Federal. Entre seus princípios está a universalidade, que garante atendimento gratuito a todo e qualquer cidadão brasileiro. Outras medidas anunciadas pelo Ministério, como o banimento da expressão violência obstétrica de documentos de políticas públicas, também serão discutidas hoje no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Socorro Freire, diretora do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social da UFPE, e Leila Katz, coordenadora da UTI Obstétrica do IMIP e professora do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu proponho a gente começar fazendo o telespectador entender um pouco o mecanismo, a estrutura de funcionamento do Sistema Único de Saúde, do SUS. Ele tem esferas municipal, estadual e federal. O que compete a cada uma dessas esferas? A questão hoje que se põe, não é, diante dessas mudanças, né, governamentais, põe em risco essas autonomias, não é? O próprio sistema, a própria garantia do SUS enquanto política. Isso nós estamos vivendo neste momento. Isso é extremamente delicado, né, para uma política robusta como é o SUS, que ainda não está totalmente legitimada em termos dessas três esferas governamentais. E hoje a gente se depara com essa ameaça de seus princípios, né, e valores estarem sendo questionados, inclusive correndo o risco de serem destruídos, né, diante do que se põe hoje enquanto possibilidades, né, de instabilidade de uma política que é a mais robusta desse país. Então, isso é o que nós estamos passando hoje, né, nesse governo que estamos... Agora, do ponto de vista das responsabilidades do município, do Estado e da União, como é que o município atua no Sistema Único de Saúde e o Estado e a União? O tipo de atendimento, por exemplo, atendimento básico, fica com quem? Isso é responsabilidade do município. Do município, aquela assistência básica. Que a gente chama a assistência primária à saúde, não é? Mas a gente sabe que isso tem que ter um custeio pela União. Sim. Não é? O município é quem tem gerencia a questão de contratação de médicos, e isso hoje está bastante complicado, né? A questão toda essa polêmica dos mais médicos, hoje é público isso, o prejuízo que os municípios estão, digamos, tendo que arcar pela falta de assistência à população. Isso é bastante grave, porque isso a questão dos mais médicos foi uma intervenção sem uma contrapartida, né? Então, os municípios hoje, atualmente, eles se encontram sem assistência, não é? Porque não tem cobertura, né? Não tem como contratar mais médicos, até a questão de suporte, de contingente médico que vai substituir, por exemplo, os médicos cubanos. Então, hoje é uma questão para os municípios bastante grave. Todos os prefeitos já se movimentaram, algumas regiões estão mais prejudicadas do que outras, mas isso é público e notório. Leila, eu não sei a opinião de Leila. Eu quero sua opinião, sua área obstetrícia.
a partir dessa colocação no ministro, de que está disposto a rever essa cobertura que a gente chama de universal do SUS, que é atender todo e qualquer brasileiro indistintamente. Eu queria sua opinião sobre isso e pensando também aí talvez um pouco na sua área, que é a obstetrícia, de que forma a sua área poderia ser afetada? Bem, seria afetada profundamente, mas eu acho que primeiro, antes de falar da minha área especificamente, eu acho que a gente precisa fazer uma retrospectiva e lembrar que o SUS foi um avanço imenso e que, se a gente pensar em termos de sistemas de saúde no mundo, o SUS brasileiro, ele é um exemplo. Ele é, como sistema, algo que é, inclusive, visto como modelo para muitos países. É uma referência. É uma referência de sistema de saúde. A forma como o SUS é pensado é realmente um modelo internacional. É claro que ele não terminou de ser implantado, que ele ainda não é totalmente, plenamente implantado e que ele ainda é imensamente subfinanciado. Então, é preciso existir ainda investimentos, é preciso existir ajustes. Isso ainda existe, a gente não tem ainda um sistema que está plenamente em funcionamento. Isso é verdade. Embora ele tenha 30 anos. Embora ele tenha 30 anos, mas a gente precisa entender que até hoje ele não foi implantado da forma como deveria. Ele ainda é, como eu falei, recebe ainda subfinanciamentos, ele não foi ainda ajustado da forma como deveria. Agora, a ideia dele é muito maravilhosa, é algo que pensa na população como um todo. E aí, você agora rever isso é um retrocesso incomensurável, é absurdo. E, em relação à saúde, quando a gente pensa nas áreas básicas, a saúde materna, ela é algo básico numa população. A saúde materna, então as mortes maternas, por exemplo, são um marcador extremamente sensível da qualidade de vida de uma população. E a gente sabe que se você não garantir um atendimento ao parto, um atendimento ao nascimento às crianças, porque a mortalidade infantil, a mortalidade perinatal também é um marcador bastante sensível. Se a gente não atende bem o parto e o nascimento dessas pessoas, se você tirar essa garantia da universalidade desse tipo de atendimento, as pessoas não vão ter cobertura para isso. Né? Como essas pessoas vão ser atendidas? O que justificaria uma iniciativa como essa? Quer dizer, a essas alturas do campeonato, por que se mexer num sistema, num modelo que se mostra extremamente bem sucedido ao ponto de ser uma referência internacional? Eu fiquei pensando, né, quando o tema do programa foi escolhido, o que justificaria? Vocês vislumbram alguma coisa que pudesse justificar essa... Certamente existem interesses de grandes empresas de seguros de saúde por trás disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Porque as pessoas que vão ficar... Agora, parece que existem muitos interesses, por exemplo, de passar parte do atendimento que hoje é garantido pelo SUS para dessas seguradoras. Então, isso é certo. Aí deixaria de ser um atendimento gratuito? Assim, uma parte dos atendimentos que são feitos hoje pelo SUS, parte disso seria feito por essas seguradoras. Sairia do SUS, é isso? Exatamente. O SUS não ofereceria mais e ficaria com as seguradoras. Exatamente. E aí vai ser Ou as seguradoras garantiriam isso e, de certa forma, elas ganhariam dinheiro por esse tipo de atendimento, entendeu? Então, seria um dinheiro que sairia do governo, em vez de ir para o SUS, iria para os grupos privados. Os grupos privados. Então, certamente, tem interesses escusos nisso. Tem. Agora, só uma coisa. Quando eu digo assim que não está totalmente implantado, eu vou dar um exemplo da saúde materna e infantil para ficar bem que se entenda. Um exemplo é o pré-natal. Antes... Você tinha grande parte das mulheres, eu vou dar um exemplo bem assim, quando eu era residente de obstetrícia, a grande maioria das mulheres que chegavam lá para fazer pré-natal,
elas não faziam pré-natal ainda. 50% das mulheres nem faziam pré-natal. Hoje, a gente tem, a maioria das mulheres brasileiras fazem pré-natal. Ainda não é um pré-natal de total qualidade. Está precisando melhorar. Mas a gente precisa entender que Roma não se fez num dia. As coisas vão mudando aos poucos. Então, hoje a gente já tem uma garantia de cobertura. Agora a gente precisa melhorar mais na qualidade. Então é isso que as pessoas precisam entender. O SUS ele ainda não é perfeito, mas ele, se a gente se esforçar, se a gente investir nele, ele vai se tornar perfeito um dia. É preciso ter investimento em saúde. Tem, a partir do que você coloca, eu quero trazer duas coisas para vocês. Uma, a primeira, quando você diz assim, o SUS não é perfeito. Aí, imaginando que ele é um sistema, digamos, de alta complexidade, porque ele está ali, desde da assistência básica até, por exemplo, transplantes de órgãos, isso, né? Então, é um sistema capilarizado e de alta complexidade, onde é que estão as principais fragilidades do SUS. Essa é uma questão. A outra é, pegando também o que você colocou, se o SUS, além de ser responsável pelo atendimento, ele é também responsável por uma política de atendimento, estou pegando o exemplo aí do pré-natal, se ele sai, se ele deixa de oferecer alguns serviços para a população, se essa política não estaria comprometida, essa política de saúde, e não pura e simplesmente um atendimento específico. As duas coisas para vocês duas. É fundamental a gente ter... refletir este momento, né, que esse movimento não é só no Brasil, essa questão de crescer essa diminuição dos direitos, né? E isso tem uma mão, que a gente sabe, de um neoliberalismo, de na própria conferência agora que aconteceu na Nova Zelândia, uma das questões postas, um dos maiores desafios para a saúde pública no momento, é a determinação que eles estão chamando mais econômica, é a determinação comercial. Então, isso que Leila fala da questão de interesses comerciais na saúde, porque o SUS, como ele foi está sendo ainda implantado e como ele foi idealizado, é uma política que, para um país como o nosso, desse imenso continente, né, que são vários Brasis, claro que ele tem deficiência de suprir todas as necessidades de saúde do país. E vai sempre ter, é sempre desafio. Mas o que a gente vê hoje é uma tendência a destruir todo um processo, né, de democratização de direitos, né, que está na Constituição, que hoje a gente não tem mais garantia. Né? Quando se pensa em levar para o Congresso uma política que se passou 30 anos para se construir. Não é? Então, não foi uma dádiva, foi uma construção coletiva, foi todo o movimento social que teve envolvido tanto a questão da democracia na época, né, que isso foi em 88, eu fazia o curso de saúde pública na época e eu participei da criação do SUS. Então, tem história e é uma política robusta que a gente vê na questão que você coloca aí, a questão da vigilância sanitária. Quem que vai dar conta se essa política é desestabilizada? A cobertura vacinal, que é de muito sucesso nesse país. Então, eu não sei nem o que é que a gente vai fazer com essa onda, né, de destruição de direitos, né, constitucionais, porque está na Constituição a questão de se ter essa assistência, de todos serem iguais perante a lei. A questão, por exemplo, de 80% da população do país que é atendida pelo SUS é negra. E essas pessoas são, digamos, discriminadas. Como é que elas vão ter assistência ao pré-natal,
a questões das doenças infecciosas, por exemplo, que estão sendo ameaçadas hoje. Então, hoje a gente percebe que essa mão, né, do comércio na saúde está sendo bastante poderosa. A gente vê isso com a questão da alimentação, do medicamento e de se, digamos, tomar para si a questão do Estado, né, determinar a questão de políticas públicas. Leila, deixa eu te interromper. Eu vou precisar chamar um intervalo. Aí, quando a gente voltar, você tem a palavra, tá bom? O nosso intervalo é curtinho, não saia daí. E a gente está discutindo hoje aqui no Opinião Pernambuco medidas polêmicas anunciadas pelo Ministério da Saúde. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Medidas polêmicas anunciadas pelo Ministério da Saúde estão no debate de hoje do nosso programa. Participam Socorro Freire, diretora do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social da UFPE, e Leila Katz, coordenadora da UTI Obstétrica do IMIP e professora do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. Você pode participar do programa enviando perguntas para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 81 98 83 07098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora. Este programa também está sendo transmitido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vamos voltar para o assunto que fechou o bloco anterior do programa. Eu tinha perguntado para vocês as principais fragilidades do SUS e tinha perguntado também se as políticas da assistência e se as políticas de saúde, não só o atendimento, estariam comprometidas. Então, Leila. é exatamente isso. Assim, o que eu acho que é muito importante que todo mundo tenha consciência é que a assistência prestada pelo SUS, ela é enorme, mas para todos, mesmo para aquelas pessoas que não dependem da assistência do SUS, que na verdade é uma minoria no Brasil, mas que para todos o SUS é muito importante. Então, a vacinação, a questão da vigilância sanitária, né? Então, por exemplo, as endemias, as epidemias, o controle disso, tudo isso é SUS. Então, as pessoas pensam que o SUS é somente o quê? Atendimento médico. Não é só isso. Então, você fragilizar o SUS, o impacto disso não é só no atendimento. Ela é uma coisa que pode levar a um impacto muito maior para o Brasil. Então, a gente precisa, sim, fortalecer o SUS, porque o SUS ele é muito mais do que só atendimento médico, não é isso, Socorro? Com certeza. E o que a gente vê com essa... Não sei, a gente não pode chamar nem uma política, com essa nova interpretação de SUS, não é? Quem assistiu o programa Roda Viva com o ministro, quem escutou as opiniões dele a respeito de vacinação, da volta do sarampo, parece que ele está falando de outro país, que não é do Brasil, né? É um SUS que é para outro país. Em termos de adequar o modelo que estão pensando para um país desigual como é o Brasil. Então, não cabe. Até a questão, por exemplo, foi uma das questões que foram levantadas, a questão dos alimentos, né? Que a posição dele foi que não se deveria ter informação além do que o produtor, né? Os produtores, o próprio alimento, só o que compõe o alimento. Não caberia dizer o prejuízo que isso poderia causar à saúde da população.
Então, é como se eles imaginassem que esse país todos tivessem entendimento disso, soubessem sobre saúde, tivesse essa literácia sobre saúde. Interesses também. Exatamente. Né? Quer dizer... Então, é uma posição de omissão em termos, né, de assegurar esse direito, né, à informação sobre a saúde, né, e sobre as questões de saúde pública que afeta toda a população, que é a questão dos alimentos, dos medicamentos e até o comprometimento atualmente das políticas que são reconhecidas internacionalmente, como é o do controle do HIV e AIDS. Que foi um programa que foi referência no mundo todo. Todo. O programa que também sofreu a estrutura do departamento que cuida do combate à AIDS foi está modificada. Sendo nivelada a outras doenças infecciosas. Eu quero trazer isso para vocês daqui a pouquinho. Antes, eu quero voltar a um ponto que vocês colocaram. Acho que foi você, Leila, quem trouxe esse ponto, de que essa proposta de mudança no SUS, quer dizer, de se questionar aí o atendimento universal oferecido pelo SUS, que atrás disso há interesses dos planos privados de saúde. Aí eu estou lembrando aqui, não faz muito tempo, saiu uma pesquisa que mostrava que parte dos brasileiros que tinha plano de saúde estava deixando esse plano de saúde porque não podia mais pagar e estava migrando para o SUS. Né? Então, vamos imaginar aí uma fatia da população que foi perdendo poder aquisitivo, não deu mais conta de pagar esse plano de saúde. A situação econômica tem piorado, então é de se imaginar também que boa parte da classe média talvez tenha que escolher entre pagar a escola particular para os filhos ou pagar o plano de saúde. Como é que ficaria essa parcela da população, se o SUS for desidratado e sem poder recorrer ao plano de saúde do qual ela já está fugindo? Pois é, isso é um problema que, na verdade, a gente já vem observando na prática. Está acontecendo. Já vem acontecendo, isso é algo que as pesquisas vêm mostrando e que a gente vê no dia a dia. Então, mais uma vez, trazendo o exemplo para a obstetrícia, que é onde eu trabalho, a gente vê, primeiro, muitos planos de saúde que têm uma qualidade precária de atendimento, a verdade é essa, oferecem serviços bem complicados ou não oferecem o serviço completo. Então, quando existe uma situação mais complicada, acaba levando para o SUS, certo? E também muitas pessoas que não têm mais condições de continuar pagando. E eu ainda digo mais, pela excelência que o SUS tem, muitas pessoas que, apesar de terem planos de saúde, procuram o SUS, sim, por conta da qualidade do que o SUS apresenta. Com muito orgulho. E aí, isso acaba fazendo com que o SUS, que já vem subfinanciado e que o que se pretende fazer é esvaziar, né? Então, isso sobrecarrega o SUS, sem dúvida nenhuma. Isso é algo que vem preocupando todo mundo que trabalha no SUS. Vocês acreditam que tem, sim, está configurada aí uma intenção de desidratação do Sistema Único de Saúde? Sim. De desmonte do Sistema Único de Saúde? Sim. Isso está nos planos deste governo, isso está bem claro. Eu acredito que sim. E eu acho que a grande prova disso foi aquela posição em relação a mais médicos. Isso aparece na questão das pesquisas médicas, inclusive. As universidades estão sendo negligenciadas nos seus programas de pós-graduação. E isso vai atingir, com certeza, massivamente o sistema de saúde. E quando se anuncia que o Sistema Único de Saúde não precisaria mais ser universal, isso são princípios pétreos, máximos do que se criou no SUS. Então, você está fragilizando a base do SUS.
Então, eu acredito que exista, sim, uma intenção. Ela pode não ser dita claramente, mas se vê... Não, né? será dita. Não será não dita será, claramente, não mas será. quando você pega os princípios básicos que formam o SUS e você começa a Desmontar. Está sendo desmontado. Né? Isso a gente percebe. Agora, vocês não me responderam uma pergunta. As principais fragilidades do Sistema Único de Saúde. É muito comum a gente assistir reportagens em televisão mostrando situações muito precárias, tanto em unidades de atendimento das grandes cidades, como de cidades medianas ou pequenas cidades, assim. Às vezes faltam médicos de determinadas especialidades, você espera 500 anos para conseguir uma vaga para esse ou aquele atendimento. Onde é que estão as fragilidades que implicam nesse tipo de situação, né, de precariedade em relação ao atendimento da população, que em sua grande maioria só tem o Sistema Único de Saúde para se socorrer? Tem muitos tipos, né? Aí cada um pode falar de sua área específica. Mais uma vez eu trago para mim. Então, o que é que eu vejo na rede obstétrica? O que é que acontece? O atendimento em obstetrícia deveria ser exatamente... O atendimento básico deveria ser municipalizado, a gestante de risco habitual deveria fazer o seu pré-natal e até o seu parto no local mais próximo da sua casa. Se existisse algum risco, ela poderia ser referenciada para o estado, né, e vir para a capital. Né? Mas o que acontece é que muitas vezes os municípios não conseguem, pelo que recebem, manter esses hospitais funcionando, ou às vezes existem interesses outros que fazem com que realmente não exista investimento nisso. Os hospitais, muitas vezes, eles não têm equipe completa para manter um plantão, por exemplo, funcionando. Então, os plantões são fechados. E aí, essas mulheres, elas muitas vezes peregrinam e acabam vindo todas para a capital. E aí, um hospital que é de referência, que deveria estar atendendo a região metropolitana e referências que vêm do interior, atendem, na verdade, 300% de sua capacidade. Então, isso é um dos motivos, um exemplo que eu estou dando, de coisas que levam à inadequação. Isso tudo partindo de um princípio de, como eu falei desde o começo, um subfinanciamento de base. Né? A gente tem orçamentos que não eram suficientes e que vamos lembrar que há alguns anos eles foram congelados. A gente está, né, aí com... Você está falando daquele do teto. Congelamento do governo Temer. Exatamente. Que congelou aí por 20 anos. Por 20 anos isso, e que a gente precisa entender. Isso vai ter uma repercussão, eu acho que para 50 anos do SUS. E que isso tem uma repercussão seríssima, por quê? A população ainda cresce, a população envelhece e as pessoas adoecem, a população está empobrecida e a população, ao ser empobrecida, vem mais para o SUS. Então, se você congelar os gastos em saúde por 20 anos, isso é algo catastrófico e irresponsável. E aí, é isso que eu estou dizendo. Então, você tem um sistema que já recebia algo que não era suficiente, você congela, e aí você tem esses outros problemas de gestão muito sérios. E os últimos congressos que eu fui, tanto da Abrasco como os internacionais, vêm batendo nessa tecla fortemente. Essa questão do financiamento ser reduzido em saúde, isso só piora, né, a saúde da população e cria fragilidade no sistema, né, que vai repercutir. Isso a gente não tem ainda a ideia do que vai repercutir isso no futuro das gerações, né, porque vai prejudicar toda uma cobertura, né, de tecnologia, de formação, né, porque uma coisa também, uma das fragilidades do SUS ainda, além do subfinanciamento, é a questão da educação permanente e da formação de médicos. Né? Ainda a gente tem fragilidades para o SUS, porque as grandes universidades formadoras
muitas vezes, não forma médicos para o SUS. Né? Então, ultimamente, aconteceu vários programas, né? Inclusive o Mais Médicos, que tem se debruçado da questão da formação de médicos de família, né? Que isso fez com que essa cobertura e a qualidade do atendimento nos municípios melhorassem muito ultimamente. E está sendo negligenciado agora, que a gente está vendo, em nome de contingenciamento de políticas públicas para fazer face às contas do governo. A distribuição de medicamentos está dentro dos programas do SUS? Isso já é um grande prejuízo, que já foi reduzido isso. Então, medicamentos já é algo que não está sendo distribuído e fornecido dentro do que se havia programado dentro da política. Já foi bem mais e já foi bem reduzido, já né? foi reduzido e tem medicamentos que estão sendo... Tem medicamentos que não está sendo, sim, que não estão sendo mais disponibilizados na rede. Existia medicamentos que eram fornecidos gratuitamente, né? E isso foi sendo... Essa lista foi cortada. Foi cortada. Mas dos que estão na lista, a gente já percebe falta de medicamentos? Sim, esse fornecimento está reduzido. A gente vê muito isso no noticiário. E a tendência é isso. E também a modificação de algumas políticas. Por exemplo, em obstetrícia, o misoprostol era uma medicação que era garantido para os estados pela federação, que agora não vai ser mais. Os próprios hospitais universitários, por exemplo, a questão da cobertura, né, do materno-infantil. Então, tinha vacinas caríssimas para a questão, por exemplo, dos prematuros, que o SUS banca. Eu não sei como é que está isso atualmente. Né, porque com esse contingenciamento, não dá mais conta dessas despesas serem... Os hospitais todos universitários estão em crise com isso. E é onde a população vai buscar atendimento de qualidade. Vocês falaram há pouco sobre o programa de combate à AIDS, que também o programa brasileiro é uma referência internacional. Exatamente. Um dos sucessos desse programa foi exatamente a distribuição gratuita de medicamentos. Exatamente. Né? Que conteve aí a proliferação da epidemia. Era considerado uma epidemia, né? Um dos grandes sucessos foi a questão da quebra da patente, mas também houve grande investimento em educação em saúde. Isso é uma coisa muito importante. E, quer dizer, não é só o tratamento, é claro que isso é fundamental, mas é uma coisa feita em conjunto. É uma educação, é um investimento em medicações, é uma política pública de saúde. E aí, o que eu acho que a maioria dos profissionais se preocupa quando você tira o nome de um programa, quando você minimiza esse programa, é que ela perde a importância de ser um programa de saúde. Não estou brigando com você, não, mas vou ter que interromper de novo, justamente na sua fala. Mais um intervalo curto, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde sobre o atendimento no SUS e sobre violência obstétrica são temas discutidos no programa de hoje. Participam Socorro Freire, diretora do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social da UFPE, e Leila Katz, coordenadora da UTI Obstétrica do IMIP e professora do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. Antes da gente entrar na questão da violência obstétrica, e eu quero fazer isso rapidamente, eu queria fechar aquele ponto lá
combate e prevenção à AIDS, que a gente estava falando no bloco anterior. A mudança que o Ministério da Saúde fez foi trazer para dentro do departamento que cuidava desse programa de combate à AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, atendimento, assistência a outros problemas de saúde, a outras doenças. Outras doenças infecciosas, como tuberculose, hanseníase, como se colocasse tudo no mesmo patamar, e não é. Pronto. As comunidades que trabalham aí, que têm políticas de apoio a portadores do HIV e políticas de orientação sexual, desses coletivos todos criticaram muito a iniciativa do Ministério da Saúde. Na opinião de vocês, onde é que reside o problema? Por que é um equívoco do Ministério da Saúde fazer o que ele fez? Como eu tinha falado antes, eu acredito que o grande sucesso do programa que o Brasil teve antes foi focar, né, em tudo como uma política de saúde. E a doença é uma doença muito grave, não que as outras não sejam doenças graves, mas ela exigia e exige uma política toda voltada para si. Específica. Tem características diferentes e exige uma atenção diferenciada. E acredito que o sucesso que aconteceu, isso não é que eu acredito baseado no meu achismo, isso a gente vê, o que aconteceu, o sucesso no Brasil, do Brasil ter se tornado um exemplo e uma referência mundial nos programas de combate ao HIV, isso aconteceu por conta do Brasil ter focado nisso como uma política de saúde. Distribuição de medicamentos nessa área não está comprometida, tá? Está tudo comprometido. Na medida em que a gente percebe que a intenção existe, não é? E vem, porque assim, saúde é democracia. Quando a gente vê o que é que se mede de desenvolvimento de uma nação, o nível de saúde é um indicador. Então, o que é que está em risco hoje no país, em termos de saúde pública? As bases que sustentam o SUS, tudo o que foi construído e produzido ao longo desses 30 anos está sendo ameaçado, está vulnerável. E o que me preocupa, né, eu acho que preocupa todos nós da área de saúde pública, é a questão da sustentabilidade dessas políticas. Então, se jogar no ralo todo o investimento da ciência, da política, de todo o movimento social, de todo o avanço que o país teve nesses últimos 30 anos em relação de política pública, que tem deficiências, tem fragilidades, mas é a política deste país. Mais, digamos, robusta. E hoje o que a gente vê é que isso está ameaçado. Isso é para preocupar toda a população brasileira. Outra medida polêmica do Ministério da Saúde, essa que a gente falou há pouco, que é banir dos documentos de saúde pública a expressão violência obstétrica. Por que essa expressão deveria ser banida? Bem, não deveria. A gente precisa entender o que é a violência obstétrica primeiro e entender por que isso incomoda tantas pessoas. Violência obstétrica, ao ponto de incomodar o Ministério da Saúde. Incomodar o Ministério da Saúde. Então, na verdade, a violência obstétrica, ela é uma violência contra uma mulher no seu ciclo gravído puerperal ou no seu processo de abortamento e que é praticado por um profissional de saúde. Não é obrigatoriamente por um obstetra. Então, esse é o primeiro ponto que a maioria das pessoas que não
ou talvez propositalmente não se atentam no conceito do que é a violência obstétrica e aí talvez tomem as dores para si. Mas não é obrigatoriamente praticado por um obstetra. Deixando bem claro que eu sou obstetra e eu não me sinto particularmente ofendida pelo termo de jeito nenhum, porque eu não pratico esse tipo de violência. Então, é a violência praticada por um profissional de saúde, seja ele médico obstetra, anestesista, um técnico de enfermagem, uma enfermeira, qualquer profissional de saúde que pratique uma violência contra uma mulher nesse momento de sua vida, certo? E a violência, ela tem diversas formas. Porque tem muita gente que pensa só nos atos violentos mesmo, de violência física, ou agressões verbais, psicológicas. E isso está incluído dentro do rol do que é classificado, porque hoje já no Brasil várias cidades, municípios e alguns estados, como por exemplo Pernambuco, já tipificaram a violência obstétrica e ela é já reconhecidamente uma forma de violência. Então, existem essas violências, a forma física, a psicológica, existe também a sexual, existe a verbal, mas existe também algumas coisas como, por exemplo, a negligência de procedimentos. Então, uma mulher que deveria ter um certo cuidado e que não é dado a ela. E existe também o abuso de procedimentos sem uma real indicação e sem consentimento dessa mulher. Então, a gente vê que está classificado aí um rol bem maior de situações do que somente uma violência física. Né? E dentro da questão dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão da violência de gênero também tipifica a questão do não acesso. Então, as mulheres que não têm acesso a uma assistência, isso é uma forma de violência também. Elas não serem assistidas nesse processo de gestação e parto. Deixa, Leila, só trazer um comentário aqui de um telespectador, só para eu não perder aqui o bonde. Ele fala trazer os políticos para o SUS. Esse é o caminho que vai alertar o povo para o que está acontecendo. E é Clécio do Cordeiro, e aí parabeniza as participantes do programa. Obrigada. Isso daí é importante que Socorro colocou também, porque a falta de leitos obstétricos, inclusive eu vi um comentário, alguns comentários essa semana do Sindicato dos Médicos dizendo assim, violência obstétrica, falta de leitos, isso sim é violência obstétrica. Não, veja, falta de leitos é também violência obstétrica. Eu queria deixar muito claro, a falta de leitos, uma mulher peregrinar procurando um leito, é violência obstétrica. Sim. Também. Não vamos invisibilizar as outras formas de violência. Eu não estou negando aqui que falta de leito é violência. Também é. Agora, a gente não pode calar a boca das mulheres. Existem pesquisas no Brasil mostrando que cerca de 25% das mulheres se consideram vítimas de violência obstétrica. Existem relatos, existem denúncias à vontade no Brasil de mulheres que passam por essas práticas. Então, a gente não pode calar e invisibilizar a voz dessas mulheres. Então, você dizer que essas outras coisas são violências, tudo bem, mas você não pode calar essas mulheres. O que é que elas estão dizendo? Então, vários profissionais de saúde, vários obstetras, vários médicos, tanto que isso incomoda tanto que depois que o Ministério da Saúde fez o despacho inicial, dizendo que era inadequado o uso do termo, recomendando que não se usasse, porque isso ofenderia o brio, sei lá, dos médicos, obstetras. Então, a Federação Brasileira de Ginecologistas Obstetras concordou, né? O sindicato, o CREMEP, todo mundo assim, né? Achando tudo muito bonito isso. E aí, o que acontece... quer dizer, o CREMEP não, o sindicato. E aí, o que é que acontece? As pessoas têm essa coisa toda, por quê? Porque isso atinge a elas. Então, elas se sentem assim, tá apontando o dedo para mim. Sem conhecer direito o que é o termo e sem, na verdade, entender que se você não faz aquilo dali, aquilo não tem nada a ver com você.
Agora, a Organização Mundial de Saúde aceita e usa o termo, não usa? Usa o termo. Médio. É o seguinte, a Organização Mundial de Saúde utiliza um termo que é meio um eufemismo. Ele usa assim, tipo, maus tratos e abuso no trabalho de parto. A tradução seria mais ou menos isso. Que significa que é a mesma coisa, que né? É violência. Que é a mesma coisa. Concordo, é a mesma coisa, mas eu estou dizendo, ele não usa exatamente obstetric violence. Agora, existem N textos científicos que usam violência obstétrica, certo? E se você for ler o texto da Organização Mundial de Saúde, ele usa esse termo e no meio do texto ele diz, mas muitas mulheres são submetidas a atos altamente violentos no parto. Então, ele reconhece que existe essa violência. Exatamente. E tem um público que são mais vitimizados. Existe uma vitimização maior de uma população específica, que são as mulheres pobres e negras, que são as mais atingidas por esse tipo de violência. Exatamente. Desde a questão do acesso até maus tratos na assistência. É verdade. Da porta de entrada e de saída de um serviço. A indução para o parto cesariano é violência obstétrica? Se você indica uma cesárea sem nenhuma indicação e induz a mulher aquilo dali e, de certa forma, leva ela a uma coisa que ela não quer, entendeu? Obriga ela a uma cesárea sem indicação, não deixando ela ter outra possibilidade, isso é uma violência, né? Porque, por exemplo, a gente precisa entender o que acontece às vezes. Isso eu estou dizendo porque eu já ouvi N relatos disso, de uma mulher que chega, por exemplo, numa maternidade desejosa de um parto normal e o médico diz, eu não vou partejar você, você vai para uma cesárea agora, senão eu vou deixar você aí, você não vai ter... Então, isso é violento. A gente precisa entender o conceito de violência. Se eu estou utilizando o meu poder, né, meu poder como médica para impor algo que iniba o direito do outro, isso é violência, né, dentro do conceito do que é fora violência. As questões referentes a abortos, que está dentro também desse contexto que também. Que precisa ter visibilidade. Agora, realmente. o que aconteceu foi que o Ministério Público Federal, logo depois desse despacho, fez uma recomendação ao Ministério da Saúde que fizesse uma revisão dessa sua posição. E que, inclusive, era uma questão de direitos humanos. Exatamente, e é. Então, foi revista a posição e aí a posição do Ministério é agora o seguinte, não, tudo bem, as mulheres podem usar o termo que quiserem, mas nos documentos oficiais nas e tal, políticas está nas proibido. Políticas públicas não pode. Né? Agora, eu acho que a gente precisa entender que não é uma liberação, esse termo é um termo que vem das mulheres, é o lugar de fala das mulheres. Né? Então, não é alguém liberar o uso do termo. Quem pode dizer quem é vítima ou não de uma violência é aquela pessoa que está sofrendo a violência. Então, isso é algo... E ainda digo mais, isso acontece por quê? Porque é uma violência de gênero. Porque se a violência obstétrica acontecesse nos homens, aí isso já estaria facilmente resolvido. A gente precisa entender que, infelizmente, nossa medicina, a assistência ao parto toda, ela vem de um sistema, de uma sociedade que é patriarcal, que é machista e que impõe à mulher um monte de práticas porque ela é mulher. Bom, só para a gente... Que tem esse domínio sobre o próprio corpo dela. Exatamente. Ela para a gente impõe. Fechar, porque o tempo está acabando. Voltando para o nosso ponto de partida, que é a proposta do ministro da Saúde de acabar com o atendimento universal do SUS. Vocês acreditam que o Congresso poderia ser sensível a uma pauta como essa, até porque é uma coisa garantida pela Constituição brasileira e precisaria da aprovação do Congresso? Eu espero que seja bem sensível, eu espero, assim, sensível no sentido de... A proposta? Não de aceitar a proposta. Eu espero que ele seja sensível em termos de recusar. Eu espero que eles entendam do impacto que isso vai ter no Brasil. E o que eu posso apelar é que todos os brasileiros entendam o prejuízo imenso que isso vai ser. A gente precisa sensibilizar o Congresso de que o SUS não pode acabar. A gente precisa lutar pelo SUS. Pelo contrário, ele precisa ser fortalecido. Ele precisa ser fortalecido. Cada brasileiro, como eu falei,
a maioria dos brasileiros utiliza o SUS em seus atendimentos, mas todos os brasileiros utilizam o SUS de alguma forma. Então, todos nós brasileiros, precisamos lutar para que o SUS continue existindo. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pelos comentários e pelas perguntas. Não pude trazê-los todos. E uma boa noite para você. O Opinião Pernambuco volta amanhã.